Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário filosófica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do ensaio O Mito de Sísifo, do grande escritor franco-argelino Albert Camus, ensaio de 1942. Sem mais então, passemos a palavra a Albert Camus para chegarmos ao Mito de Sísifo. Vamos lá, pessoal. O Mito de Sísifo. Só há um problema filosófico verdadeiramente sério. É o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, tudo vem depois. São apenas jogos. Primeiro é necessário responder. E, se é verdade, tal como Nietzsche o quer, que um filósofo, para ser estimável, deve dar o exemplo, avalia-se a importância dessa resposta, visto que ela vai preceder o gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso aprofundá-las para torná-las claras ao espírito. Se pergunto a mim mesmo, como decidir se determinada interrogação é mais premente do que outra qualquer, concluo que a resposta depende das ações a que elas incitam ou obrigam. Nunca vi ninguém morrer pelo argumento ontológico. Galileu, que possuía uma verdade científica importante, dela abjurou com a maior das facilidades desse mundo, logo que tal verdade pôs a sua vida em perigo. Fez bem, em certo sentido. Essa verdade não valia a fogueira. Qual deles, a terra ou o sol, gira em redor do outro, é-nos profundamente indiferente. A bem dizer, é um assunto fútil. Em contrapartida, vejo que muitas pessoas morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida. Outros vejo que se fazem paradoxalmente matar pelas ideias ou pelas ilusões que lhes dão uma razão de viver. O que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão de morrer. Julgo, pois, que o sentido da vida é o mais premente dos assuntos, das interrogações. Como responder-lhe? Em todos os problemas essenciais, e por tal entendo os que podem fazer morrer e os que decuplicam a paixão de viver, só há provavelmente 2 métodos de pensamento, o de La Palisse e o de Dom Quixote. É o equilíbrio da evidência e do lirismo, o único que nos faculta, ao mesmo tempo, o acesso à emoção e à clareza. Num assunto simultaneamente tão humilde e tão cheio de patético, a dialética sábia e clássica deve, pois, ceder o seu lugar. É fácil de conceber? Há uma atitude de espírito mais modesta, que deriva ao mesmo tempo do bom senso e da simpatia. O suicídio nunca foi tratado senão como fenômeno social. Aqui, pelo contrário, para começar, importa-nos a relação entre o pensamento individual e o suicídio. Um gesto como esse prepara-se, tal como acontece com uma grande obra, no silêncio do coração. O próprio homem o ignora. Uma bela noite, dá um tiro ou atira-se à água. A propósito de um gestor de imóveis que se matara, dizia-me certo dia que ele perdera a filha havia 5 anos, que mudara muito desde então e que essa história o havia consumido. Não se pode desejar palavra mais exata. Começar a pensar é começar a ser consumido. A sociedade não tem grande coisa a ver com esses princípios. O veneno está no coração do homem. É aí que ele deve ser procurado. Esse jogo mortal, que vai da lucidez perante a existência à evasão fora da luz, é preciso segui-lo e compreendê-lo. Há muitas causas para o suicídio e, de um modo geral, as mais aparentes não têm sido as mais eficazes.
As pessoas raramente se suicidam, a hipótese, no entanto, não se exclui, por reflexão. Aquilo que provoca a crise é quase sempre incontrolável. Os jornais falam muitas vezes de desgostos íntimos ou de doença incurável. São explicações válidas, mas era preciso saber se, nesse próprio dia, um amigo do desesperado não lhe falou num tom indiferente, e é ele o culpado. Porque isso pode bastar para precipitar todos os rancores e todos os cansaços ainda em suspenso. Mas, se é difícil fixar o momento preciso, o momento sutil do espírito em que esse determinou pela morte, é mais fácil tirar do próprio gesto as consequências que ele implica. Matar-se, em certo sentido, e tal como no melodrama, é confessar. E é confessar que se é ultrapassado pela vida e que não a compreendemos. Não vamos, então, do caso, tão longe nas analogias. Voltemos às palavras correntes. O suicídio é apenas a confissão de que a existência não vale a pena. Viver naturalmente nunca é fácil. Continuamos a fazer os gestos que a existência ordena, por muitas razões. A primeira das quais é o hábito. Morrer voluntariamente implica reconhecermos, mesmo instintivamente, o caráter irrisório desse hábito, a ausência de qualquer razão profunda de viver, o caráter insensato dessa agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento. Qual é, então, esse incalculável sentimento que priva o espírito do sono necessário à vida? Um mundo que se pode explicar, mesmo com más razões, é um mundo familiar. Mas, pelo contrário, num universo subitamente despojado de ilusões e de luzes, o homem sente-se um estrangeiro. Tal exílio é sem recurso, visto que privado das recordações de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e seu cenário, é que é verdadeiramente o sentimento do absurdo. Como todos os homens sãos já pensaram no seu próprio suicídio, pode reconhecer-se, sem mais explicações, que há um elo direto entre tal sentimento e a aspiração ao nada. O assunto desse ensaio é precisamente essa relação entre o absurdo e o suicídio. A medida exata em que o suicídio é uma solução para o absurdo. Pode admitir-se como princípio que, para um homem que não faz batota, o que ele considera verdade deve regular a sua ação. A crença no absurdo da existência deve, pois, ordenar a sua conduta. É uma curiosidade legítima perguntarmos a nós próprios, claramente e sem falso patético, se uma conclusão dessa ordem exige que se abandone, o mais depressa possível, uma condição incompreensível. Fala aqui, bem entendido, dos homens dispostos a porem-se de acordo consigo próprios. Apresentado em termos claros, esse problema pode parecer ao mesmo tempo simples e insolúvel, mas supõe-se erradamente que as perguntas simples determinam respostas que não são menos, e que a evidência implica a evidência. A priori, invertendo os termos do problema, da mesma maneira que a gente se mata ou não se mata, parece haver unicamente duas soluções filosóficas, a do sim e a do não. Seria belo demais. Há que contar, porém, com aqueles que, sem tirarem conclusões, interrogam sempre. Aqui, mal ironizo, trata-se da maioria. Vejo igualmente que os que respondem não agem como se pensassem sim. De fato, se aceita o critério nietzscheano, de uma maneira ou de outra, eles pensam sim. Pelo contrário, acontece muitas vezes que precisamente os que se suicidam eram os que estavam certos de haverem encontrado um sentido da vida. Essas contradições são constantes. Pode mesmo dizer-se que nunca foram tão vivas como nesse ponto, em que a lógica parece, pelo contrário, tão desejável. É um lugar comum comparar as teorias filosóficas e a conduta dos que as professam. Mas há que reconhecer que, de entre os pensadores que recusaram o sentido à vida, nenhum, exceto Kirillov,
personagem de Os Demônios, romances de Dostoiévski, que pertence justamente à literatura. Peregrinemos, que nasce da lenda. E Jules Lequier, que vem do mundo da hipótese, levou a sua coerência lógica ao ponto de recusar a vida. Cita-se muitas vezes com humor Schopenhauer, que fazia o elogio do suicídio diante de uma mesa bem guarnecida. Tal não deve, entretanto, constituir motivo de risota. Esta maneira de não tomar o trágico a sério não é assim tão grave, mas acaba por nos dar, ela própria, a medida do homem. Ante essas contradições e essas obscuridades, devemos então acreditar que não há nenhuma relação entre a opinião que podemos ter da vida e o gesto que fazemos para deixá-la? Não exageremos tão pouco nesse sentido. Na afeição de um homem pela vida, há qualquer coisa de mais forte que todas as misérias do mundo. O julgamento do corpo vale bem o do espírito, e o corpo recua ante o aniquilamento. Ganhamos o hábito de viver, antes de adquirirmos o hábito de pensar. Nessa corrida, que todos os dias nos precipita um pouco mais para a morte, o corpo guarda esse avanço irreparável. Enfim, o essencial de tal contradição reside naquilo a que chamarei a esquiva, porque ela é, ao mesmo tempo, menos e mais do que a diversão no sentido pascaliano. A esquiva mortal, que constitui o terceiro tema desse ensaio, é a esperança. Esperança noutra vida que é necessário merecer, ou batota dos que vivem, não pela própria vida, mas por qualquer grande ideia que a ultrapassa, a sublima, lhe dá sentido e a atraiçoa. Pessoal, esses foram trechos do formidável ensaio O Mito de Sísifo, do grande escritor franco-argelino Albert Camus, ensaio seminal do ano de 1942. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de livros e filmes desse canal, das aulas ao vivo e das leituras filosófico-literárias, considere a possibilidade de, segundo a sua condição financeira, contribuir para a formação dessa universidade aberta do YouTube, que é o meu canal, tornando-se então membro humanista. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa leitura literário-filosófica e até a próxima, gente. Tchau, tchau!